Olá, meus amigos, minhas amigas roteiros, meus amigos caminhoneiros que estão aí na estrada, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Rota da Saúde. Lembrando que para curtir este episódio e os outros que já foram lançados, vocês podem entrar lá nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Spotify. Não esquece de sinalizar lá para sempre estar recebendo, dar sua curtida e compartilhar. O episódio de hoje, vamos falar de um assunto importante, como todos que a gente vem falando, mas mais do que abordar um tema importante, eu gostaria de convidá-los a abrir a mente para orientação, informação, esclarecimento de um tema que é muito falado na nossa sociedade, mas talvez por crenças ou por algum motivo a gente não fale tanto como deveria de ser dito. Um convite para que você tenha essa abertura de mente e, quem sabe, você pode até salvar uma vida. Então, hoje nós vamos falar sobre medula, um gesto que salva vidas. Vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão da medula óssea, que muitas vezes é um tema assim, que assusta muita gente, mas a gente vai ver que o principal é essa mensagem de convidá-los a participar de algo que possa, de fato, salvar a vida de alguém que está precisando. Para falar sobre isso, vou trazer aqui meu colega de Garbuio, vamos lá, né, Humberto, falar um pouquinho aí da sua experiência, né? Humberto que trabalha comigo na Garbuio, a gente hoje não vai falar muito de questão de cargo, né, de vagas, essas coisas, mas ele está aqui como alguém que vivenciou e vai compartilhar com a gente essa história. Eu estou até um pouco emocionada, como você viu. Bom, Humberto, seja bem-vindo. Obrigado, principalmente, né? Acho que é a primeira vez que a gente grava algo assim. Esse episódio eu nunca vivi nada relacionado à necessidade, né, de uma medula, mas não sei porque é um tema que sempre me tocou, assim. Acho que um pouquinho que a gente conversou, depois um pouco a gente vai afundar mais, mas eu acho assim que é importante a gente falar isso. Então eu gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua história. Acredito que quase ninguém conhece dos nossos colegas ali, e falasse um pouquinho, e aí a gente vai bater esse papo para tentar trazer luz para essas pessoas, para trazer informação para eles. Muito bom. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês. É sempre bom trazer um pouquinho da experiência, né? Que nem você comentou. Muitas pessoas não sabem porque eu não saio falando, obviamente, né? Mas eu acho também que é um tema bem oportuno e sempre que possível é legal estar compartilhando, né? Então vamos lá. Para quem não sabe, eu sou hoje gestor da área contábil e fiscal na Garbuio e pai de 2 filhos, né? Tenho um menino de 3 e um outro que tá no forninho ainda, vindo, Caetano e Antônio, exatamente, sou casado. Mas há 18 anos atrás eu passei por uma experiência um pouquinho diferente. Eu falo um pouquinho diferente porque eu me sujeitei a participar de uma pesquisa no HC, no HC de Ribeirão Preto, né? Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, porque eu descobri que eu tinha diabetes tipo 1. Então eu estava com 17 para 18 anos, só para contextualizar, com todos os sintomas de diabetes, sem saber o que era diabetes, né? E foi esse baque, esse susto que eu estava diabético e iria ter que aplicar insulina pro resto da vida. Para quem não conhecia nada sobre a doença, eu não senti ali uma revolta, mas senti uma sensação de que não era aquilo. O que eu quero dizer com isso? Não me via fazendo isso, aplicando insulina todos os dias da forma como tem que ser um diabetes tipo 1. Para quem não sabe, o diabetes tipo 1 é como se é uma doença autoimune. Então, em algum momento, os anticorpos começam a identificar as células do pâncreas como se fossem um vírus, uma bactéria, e começa a atacar. Logo, o pâncreas vai parando de produzir insulina, e aí você para de produzir insulina, então por isso que você precisa aplicar a insulina externa. A insulina, ela é um hormônio que pega o açúcar do sangue e leva para dentro da célula. Por isso que o pessoal fala que diabético tem a glicemia muito alta, não pode comer doce, né? Porque essa insulina que leva o açúcar do sangue para a célula não faz essa função. No meu caso, eu fico sem ela, por isso que eu tenho que aplicar externamente, né? Então foi esse o diagnóstico que eu tive. Com 17 anos. Com 17 anos. E aí eu comecei a pesquisar sobre o que tinha, né, de mais novo, isso há 18 anos atrás, na medicina. Um amigo do meu tio era médico no Hospital das Clínicas e trouxe uma revista falando dessa pesquisa interna. Só que para participar dessa pesquisa, existia um protocolo.
você tinha que estar recém-descoberto, eu entrava, tinha que ter uma idade, e aí era só acima de 18 anos. Tinham vários fatores lá que eu não me recordo agora, mas existia todo um perfil traçado, porque era pesquisa, né? Que eles precisavam para poder entender. Eu me encaixava em todos eles. Inclusive, morava na cidade onde estava sendo feito, né? Que no mundo todo só tinha aqui. Ali, no caso, no Brasil e em Ribeirão. E aí eu trouxe para meus pais. O ponto é que não era uma pesquisa tão simples, né? Então, eu me encaixava dentro do perfil, tinha que tomar uma decisão muito rápida, porque eles consideravam que parte do pâncreas, quando você descobre diabetes, ainda funciona. Então, assim, qual que era o desafio ali? Eu já tomar a decisão e começar a fazer. E o que pautava essa pesquisa? Você tinha que fazer quimioterapia para zerar o sistema imunológico que estava atacando o pâncreas, né? Colher as células tronco, que eu tenho, aí no caso seria autólogo, depois a gente entra um pouquinho mais nesse detalhe, e infundir elas de novo, porque as células tronco são que geram de novo as células, no meu caso, da imunidade, né? Então, elas iam gerar o meu sistema de defesa do zero, ia dar um reset no meu sistema imune. Só que para isso, teria que fazer quimioterapia, teria que internar, teria que coletar as células tronco, né? E meio a tudo isso também, eu tinha que me responsabilizar, né? Óbvio, de Pelos todos os riscos. ali. Exato. E aí, quando a gente fala de quimioterapia, assim como pessoas que a gente acaba vendo mais comum tratando câncer, né? É uma medicação muito forte. Só pra você ter uma ideia, nos momentos que eu fui fazer a quimioterapia, as enfermeiras carregavam a bolsa. Para quem não sabe, é uma bolsa como se fosse uma bolsa de soro. Só que com medicamento lá dentro, né? Não de soro, e sim a medicação da quimioterapia. Só que toda envelopada num plástico, com máscara e tudo, porque senão dava reação alérgica nelas. E era exatamente essa medicação que entrava direto no sangue. Então, assim, a medicação é muito forte. Muito forte. Muito forte. Então, eu tinha que tomar toda essa decisão, né? E aí, até meio que parar ali o terceiro colegial, né? Que é um momento que marca para muita gente, enfim. E muito jovem também, mas parece que dentro de mim algo falava mais forte que eu tinha que participar disso. Eu acho que também era uma contribuição que eu poderia fazer se nada desse certo para a medicina, né? Óbvio que, não sou uma pessoa muito bondosa, não estava fazendo isso também só em prol da medicina, né? Não vou ser hipócrita, eu também queria ter algum benefício, mas eu acho que os riscos... Na pior das hipóteses... na pior das hipóteses, exatamente, ciência. alguma coisa, exatamente. Eu acho, e assim, o que me fazia crer que era para ser o fato de tudo culminar e dar certo para acontecer, sabe? Quando eu falo isso, eu estar dentro da cidade, dentro do protocolo, ter recebido a informação dentro do prazo. Então eu falei, meus pais ficaram bem receosos, né? Eu ia te perguntar isso agora, que eles, né, que você tinha 17 anos, minha família, porque assim, quando você descobre diabetes, bem ou mal, você precisa mudar umas atividades, mas isso tende a ser para melhorar a qualidade de vida. Você vai cortar o açúcar, coisas que, de maneira geral, as pessoas já deveriam fazer atividade física. Então, são coisas que não são tão drásticas. Então, você tem ali uma doença, vamos dizer assim, crônica, que você não vai curar, mas você pode tratar ela e vir tratando ao longo da vida. Quando eu me exponho a um risco tão grande, obviamente minha mãe questiona, né? Qual que é a necessidade de passar por um risco de vida, no caso. Esse era o mais drástico, mas com vários riscos, né? E assinar esse termo, porque como eu estava com 17 para 18, eles tinham que assinar também. E aí, eu conversei com eles, né? Trouxe que eu sentia que era isso que eu tinha que fazer. E a partir do momento que eles sentiram também que eu estava bem convicto que era essa a minha decisão, eles apoiaram, né? Apesar de toda a dificuldade, né? Porque eu tive que ter eles ao meu lado ali para dar esse suporte, meus irmãos. A família como um todo meio que se mobiliza, né? A gente vê muita gente tratando de doenças, a gente sabe o quão impactante é para quem tá no ciclo ali daquela pessoa. E de fato foi a mesma coisa, né? Então eu tomei essa decisão e aí era fazer a coleta, e aí entra num ponto falando um pouquinho de medula, que para fazer dois exames eu tive que fazer a punção, que é uma das coisas que... medo geral, né? Que as pessoas falam bastante sobre a dor, a punção e tal. E assim, vou falar com base na minha experiência, né? Porque foram 2 vezes, inclusive. Existe uma anestesia local, então você não vai sentir a dor ali, porque geralmente eles pegam do fêmur. E para quem não sabe, só para deixar um pouquinho mais claro,
A medula óssea é como se fosse um tecido dentro dos ossos que ficam e que ajuda na produção, é uma das principais funções, né? Uma delas, né? Não sou tecnicamente falando, mas eu falo quanto paciente, né? Mas uma das principais funções é a produção de sangue. E aí a gente vê algumas doenças, inclusive algumas patologias por conta de algum problema, algum defeito, alguma coisa nessa produção, né? E aí tem um problema na questão sanguínea. No meu caso ali, ele tinha que fazer uma punção para fazer alguns exames. Então, qual que é o nível de dor? Gera um incômodo. Então, assim, no momento em que é feita a punção, eu posso dizer que você não sente uma dor, porque está anestesiado, obviamente, mas você sente uma pressão no osso. É uma pressão, como se fosse um vácuo, uma pressão forte, né? No meu caso aqui foi no fêmur, mas não é uma dor. Mas depois, alguns dias depois, eu não vou recordar agora com precisão, mas talvez uns 2 ou 3 dias, você fica com um incômodo. Você sente que mexeu, Isso, sente que mexeu. assim. Acho que assim, é um incômodo, uma dorzinha assim, um incômodo. Acho que a melhor definição acaba sendo essa. Nada que vá te impossibilitar. Assim. Exatamente. Não. E no meu caso, era para mim, mas ainda que fosse para uma doação, seria para uma boa causa, né? Então, assim, acho que é totalmente suportável. Não é um nível de dor que eu vejo que não daria para suportar, né? Então, eu fiz esses exames e aí fiz uma primeira quimioterapia. O que é o interessante? Essa quimioterapia já começa a cair cabelo, você já vai perdendo a imunidade, né? E eles fazem ela para gerar um estímulo para essa produção do sangue. E aí, no caso, eu fiz uma coleta de célula-tronco, né? Que é produzida também ali na medula, né? Na medula óssea. E eles fazem essa coleta. Como que funciona? Ao longo de 15 dias, eu fiquei aplicando um hormônio para estimular essa produção. Isso daí também acontece quando a pessoa vai fazer uma doação de medula. Porque, na verdade, eu estava fazendo uma doação para mim mesmo. Então, o processo para doação você fez eu fiz se eu fosse fazer. Exatamente. Eu participei quase de todos os processos, do que estava doando e do que estava recebendo. Não, experiência completa. Exatamente. Dá para falar com propriedade com relação a essa questão, porque eu fiz a doação para mim mesmo, obviamente, e então eu fiz o processo inicial, que é você aplicar todos os dias, e todos os dias eu ia no HC para medir aí era uma coleta de sangue, tá? Mas para medir essa quantidade de produção, né, de célula-tronco. Mas segundo eles, no dia que estaria apto a fazer a coleta, eu iria sentir. E de fato foi isso. Foram 15 dias aplicando esse hormônio e não senti nada. Na noite anterior, que eu ia fazer a coleta, era impressionante. Foi uma sensação estranha no sentido assim, que cada pulsada do coração, eu sentia todos os ossos do corpo. Assim, sentia a lateja assim, pum. Então, todos os ossos, porque a produção sanguínea é no osso. E aí, eles deram esse hormônio para aumentar essa produção. Então, você sentia todos os ossos do corpo pulsando junto com a batida do coração. Foi uma noite que eu senti um pouco mais essa questão da produtividade. Então, eu falei, bom, amanhã vai ser. E foi. Aí, a coleta é bem simples também. Então, assim, quando a gente fala na questão de doação, eu vejo que existem muitos mitos ou muitos receios, né? Mas, com base na minha experiência, né? É como se eu fizesse uma doação de sangue, porque é pelo sangue que ele escolhe. Ele filtra na máquina e volta para o corpo, né? Então, ele faz o filtro ali, no meu caso, da célula-tronco, né? Que é a medula, que é o que se doa, geralmente. Então, desse braço saía, passava na máquina e voltava. Como se fosse uma máquina de hemodiálise. Exatamente. Um processo muito parecido. Na verdade, era uma máquina de hemodiálise, só não estava fazendo a hemodiálise ali. O filtro que faz para hemodiálise, eu estava fazendo outro, vamos dizer assim. Mas o processo é bem parecido. Então, assim, são processos que eu vejo que acontecem geralmente em outras doenças também e que são suportáveis, né? As pessoas passam por isso. Óbvio, não é o melhor do mundo, mas assim, quando você pensa em doação, vai ser pontual. É diferente de uma pessoa de hemodiálise que tem que ir 3 vezes na semana no hospital, ficar 2, 3 horas filtrando. Então, eu vejo assim, é uma vez, você vai ficar varia a hora, eu falo, a quantidade do tempo que você fica na máquina, por conta dessa coleta. Eu acho que eu fiquei 3 horas, mas tem pessoas que ficam 2. Então, assim, varia. E eu acho que eu estava ali já num estado onde eu tinha passado por quimioterapia e tal, para fazer essa coleta. Geralmente, quem faz a doação, eles pedem para a pessoa estar num estado de saúde bom, né? Tem alguns critérios, né? Estar saudável e tudo mais. Então,
tende a ser 2 horas ali muito mais tranquilo do que foi pra Alguém mim que naquela tá situação. Exatamente. debilitado, né? Esse é o ponto. Então, e aí fez ali e acabou. Eu ali tava no começo de um processo. Eu fiz a coleta, guardou, para quem não sabe também, é uma bolsinha como se fosse de sangue, a coleta. Uhum. É uma bolsa de sangue, na verdade. Só que é um sangue mais rosado, bem rosinho assim. Ele não é aquele sangue vermelho, né? Então, e eles guardaram isso para de fato eu entrar para internação, fazer, e aí ficar isolado 100%, fazer uma quimioterapia bem forte. E aí entra nesse ponto Aí que eu falei. desculpa estar te interrompendo, Uhum, zera tranquilo. inclusive as células tronco também não. Zera tudo. Zera tudo. Então Aí você coletou coletei para para deixar guardada para zerar depois tudo. zerar tudo e pôr de volta. Porque qual que é a expectativa deles? Hum. Quando ela começar a formatar de novo, não vir com esse erro de sistema reconhecendo o pâncreas errado, vamos dizer assim. Então, Entendi. já que em algum momento da vida eles fizeram esse reconhecimento errado, vamos resetar. Então, a quimioterapia vai limpar tudo. E aí as células troncos vão vir refazendo da forma correta. Essa é a expectativa. Até dando spoiler. O que eles chegaram à conclusão hoje, depois de 18 anos que eu fiz? Que quando eles fazem essa quimioterapia, ainda existe uma memória celular ali que não resetou 100%. Então, parece que hoje eles ainda fazem uma quimioterapia ainda maior. Pra zerar mais do que zerava, porque parece que não zerou Fica 100% um que eles gostariam. resquício ali que pode depois Tá contaminar. uma memória, porque no meu caso, eu fui o 15º a fazer. Depois de mim já fizeram outras pessoas, mas é pouco, salvo engano, fizeram 25 pessoas até hoje. Em 18 anos. Exato. Em 18 anos foram 10, porque eu fui o 15º depois pra É 25. verdade, porque antes Então, antes já tinha tido. É que eu não sei. Acho que 5 anos antes começaram. Então, em 5 anos fizeram 15. Depois, em 10, fizeram mais 10 só. Então, é pouco. Por quê? Porque tem que estar dentro desse critério. É uma pesquisa. Então, é um processo bem difícil. Então, hoje, no mundo todo, são poucas pessoas que participaram dessa pesquisa. Hoje, salvo engano, acho que nos Estados Unidos, eles já estão fazendo também. Até então, eles levaram só no para... Brasil? Só no Brasil. Foi desenvolvido aqui mesmo. A tese, a teoria, a pesquisa, a validação. Aí o pessoal de fora começou a buscar e agora, salvo engano, nos Estados Unidos estão fazendo também. Nossa, interessante. Bem legal, né? E na época, eu internei, e aí eu já estava um pouco mais sensível. Aí eu posso dizer que essa confiança toda que eu tinha comentado, que eu tinha dentro de mim, ficou um pouco abalada. Porque nessa quimioterapia, quando eu estava internado ali, eu lembro bem, foi no primeiro dia de quimioterapia. Até arrepia, assim, falar, porque foi uma sensação de impotência. Porque é o que eu falei, é uma medicação muito forte. Então, eles não colocam nem pela veia aqui, porque ela acaba com a veia, né? Então, era um catéter aqui que ia direto pro coração, na artéria. Então, ia direto na artéria. E aí eu lembro que essa primeira sensação da medicação entrando, e eu começando a sentir uns mal-estar, aí eu fiquei com medo. Eu lembro que meus pais estavam do lado, até que eles me acompanharam ao longo do tratamento todo, né? Tinha que fazer um revezamento, que não podia ficar 2 pessoas. Mas nessa primeira eles estavam os 2. E eu lembro que eu não quis olhar pra eles, falar com eles pra eles perceberem que eu tava com medo. Mas deu bastante medo, assim, tipo de... Será que eu vou sair daqui, né? Será que é a última vez que eu vou ver eles e tudo mais, né? Será que eu vou ver a rua de novo? Ver uma árvore, né? Tipo, porque ali eu tava num quarto de hospital e eu não sabia se eu ia sair depois. E aí eu confesso que ali eu fiquei bem receoso, assim, se eu tinha tomado a decisão certa. Porque até então eu tava muito convicto que sim. Mas quando a gente vê que tem medicações que nem tudo depende da gente, né? A vida é isso, né? A gente faz e acha que tá no controle da situação. E ali eu vi que eu não tava no controle. Que de fato o remédio derrubou. E aí foram mais 15 dias ali internado. Na verdade, fazendo uma quimioterapia foram 5, depois mais 16 dias internado, onde eu fiquei bem debilitado. Eu não precisei tomar sangue, geralmente a maior parte dos casos precisam, mas assim, eu fiquei vendo meus irmãos só pela porta, porque eles não podiam ter contato. Isolado total. Então, eu só tinha contato com meus pais, obviamente. Não era uma época que tinha celular e câmera, que a gente mata a saudade, assim, ameniza, né? Então, não tinha, né? Era só por mensagem, TXT. Então, os amigos também era só mensagem. Só que nesses dias, eu fiquei bem
indisposto, né? A quimioterapia, como tu não sabe, ela dá bastante mal-estar. Então, assim, teve dia que mal abriu o olho. Uma indisposição, tava ali, né? Tava consciente de tudo, mas assim, quando a gente, igual, como é que eu posso dizer? Quando a gente tá doente, indisposto, que a gente só quer ficar na cama, e mesmo na cama a gente não fica bem, eu tava naquela sensação, né? Muito, muito ruim, assim, de indisposição. E aí, ali eu já tinha parado de aplicar insulina, né? Então, eu tava me alimentando com a comida do hospital sem ter a necessidade da insulina. Passado esses dias de quimioterapia, eles vão infundir a célula de novo, que aí é um outro evento ali dentro, né, do hospital. Então, vem todos os médicos, mede o batimento cardíaco, a pressão, fica todo um Tudo acompanhamento. monitorado. Todo monitorado, como se fosse uma cirurgia, mas não é uma cirurgia, é mesmo no quarto, mas todo monitoramento. E infunde essas células-tronco pelo mesmo canal que estava a quimioterapia, um catéter que fica ligado aqui na artéria. E é muito doido, que nem eu tinha comentado aqui um pouquinho antes, que foi uma sensação única, assim, na minha vida, porque... E eles já haviam comentado que seria algo diferente. Na hora que o sangue vai entrando, né, a bolsa, a célula-tronco, enquanto ela vai descendo, você não sente nada e o monitoramento vai acontecendo. Mas quando ela vai chegando perto do fim, eles já tinham me avisado, o coração começa a acelerar, mas acelerar, bater tão forte, parece que vai sair do peito, é uma coisa muito séria. Aí vem um calor intenso assim, ó, parece que a cabeça vai explodir, mas foi uma coisa muito, muito diferente de qualquer coisa que eu senti, assim, a aceleração e o calor, eu falei, caramba, como é que, tipo assim, a vontade era sabe, tipo, já deu, e acelerou, a cabeça vai vermelhando, e aí, óbvio, você vai ouvindo os batimentos e tal, todo mundo monitorando, pra eles estavam tudo ok, mas pra mim eu explodi. Eu falei, caramba, não vou aguentar. E vai no pico máximo e passa. De uma vez, assim, é muito doido, assim, não sei o que acontece no corpo, o batimento vai lá em cima, a cabeça, parece que você vai explodir mesmo, o coração vai sair do peito e passa. E aí, colocadas as células, é mais a questão de recuperação, né? E aí, óbvio, né, é um outro desafio, porque você tem que... Você vira um bebê recém-nascido. Né? Então você tem que voltar a tomar todas as vacinas. Eu tive, né, que de meses, de um ano, 2 tirou anos. tudo, né? Exatamente. E aí vem, óbvio, quando eu volto para casa, tem um monte de antifungos, um monte de coisa que você tem que tomar, porque você não tem mais imunidade nenhuma, né? Então, assim, o tratamento como um todo é um negócio bem complexo. Vira e mexe, pelo fato de eu ter diabetes, muitas pessoas me procuram, às vezes em rede social, sabendo que eu fiz, porque às vezes vai pesquisar cura e aparece meu nome e tal. Eu falo assim, não é tão simples quanto parece, obviamente. Eu acho que a pessoa tem que estar bem decidida. E aí eu faço um contraponto, que dentro do hospital, ali eu estava numa ala, onde eu era exceção na regra. A maior parte, ou toda a parte do pessoal, não estava ali por uma opção deles. Estava ali porque não tinha alternativa. E eu estava ali, entre aspas, porque eu queria, né? E eu acho que isso muda também um pouco na cabeça, né? É óbvio que na hora que você tá naquele sofrimento não é algo consciente, mas eu acho que te traz uma força interior para passar por tudo isso, porque, assim, fui eu que escolhi estar ali, né? Era eu que queria estar ali. Foi uma decisão minha. Geralmente, né, via de regra, que nem eu falei, é uma exceção. Quem passa por tudo isso que eu passei, não tem outra alternativa. Ou é isso, né? Então, geralmente a gente sabe que são doenças mais complexas mesmo, câncer ou às vezes até algumas autoimunes também, que também é feito esse tipo de tratamento, lúpus, esclerose múltipla, às vezes leucemia, linfoma, enfim, doenças que estão relacionadas à questão sanguínea, assim, ou essas outras autoimunes, enfim, mas são doenças mais complexas, né? Então, de maneira geral, eu via que assim, se eu sobreviver e se nada der certo, minha vida vai seguir normal, eu sigo diabético, né? E graças a Deus, eu fiquei 11 anos sem tomar insulina. Foi um tempo, assim, muito grande. E mesmo hoje, eu aplico uma vez só no dia, o que não é comum, né? Então, assim, qual que seria a minha realidade se eu não tivesse passado por nada disso? Seria como de um diabetes tipo 1, né? Que não fez um transplante. Então, cada refeição, cada alimentação, eu teria que aplicar uma dose de insulina e fazer esse controle muito mais... como é que eu posso dizer? É mais chato, né? E é muito difícil, por quê? Qual que é o desafio do diabetes, de maneira geral? Ele tem que contar o carboidrato que ele vai ingerir, que não é uma conta
exata. Então, beleza, nos produtos tem a quantidade de carboidrato. Mas se você tá num dia, eu faço as medições, então eu posso falar com propriedade. Se você tá num dia bem, aquelas 15 gramas da barrinha de carboidrato vão subir 20 ml de glicose. Então, por exemplo, eu tô com 80, vai para 100. Mas se eu tô num dia triste, ela sobe 50. Se eu tô num dia doente, ela sobe 80. Se eu tô... Então tem varia variáveis. muitas variáveis. Então, pro diabético acertar a dosagem de insulina é muito difícil. Então, eu faço uma refeição. Sobe minha glicemia, eu aplico insulina, ela cai. Aí ela cai muito, eu tenho que comer de novo para não ter um mal-estar, ou às vezes até entrar em convulsão. Que se ela cai muito, a pessoa pode convulsionar. Então, se ela cai muito, você tem que comer rapidamente, senão você perde a consciência. Pode até morrer, inclusive. Aí você come, aí ela sobe de novo. Então, equilibrar isso é muito difícil. Eu posso falar que eu me dou o luxo de hoje aplicar uma vez no dia, e se eu não fizer nenhuma extravagância, e aí vai ser de forma consciente, hoje eu não como doce mesmo, doce eu cortei, mas vou numa festa tem salgadinho, exagero no carboidrato, como uma pizza, um macarrão a mais. Eu até, óbvio, né, aí por uma questão de saúde mental, às vezes eu me permito exceder, mas ela vai e volta. Então, se eu não tivesse participado de nada disso que eu comentei, eu teria que acertar também na dosagem. Então, assim, eu vejo que para efeito de qualidade de vida, né, meu médico fala assim, cara, você ganhou 11 anos aí, precisa aprender a se conhecer e lidar com a doença, e fora a tecnologia das coisas, insulina que vem melhorando, tem já insulina inalável, que não é aplicada com agulha, né? Hoje já se fala em insulina uma vez na semana, não é todo dia. Então, assim, tem muita coisa nova, fora os produtos. Então, há 18 anos atrás, tinha um ou outro doce diet. A Coca Zero não era em tanto lugar que nem é hoje. Então, assim, brincadeiras à parte, tem muito mais recurso para você lidar com a doença do que antigamente, né? Então, eu assim, não me arrependo. Só que eu gosto de ter cautela quando as pessoas param para falar e pensar no sentido, assim, de participar, né? Porque é isso, né? E aí, olhando já para o lado de uma pessoa que precisa de uma doação, como que eu vejo? Eu acho que é muito difícil achar pessoas compatíveis. Tanto é que o banco é mundial, né? Então você pode fazer a doação se tiver uma compatibilidade, né? Der um match, uma pessoa pro outro lado do mundo que talvez você nem saiba. Isso é uma coisa que eu tinha curiosidade. Por exemplo, se eu quiser doar e eu for compatível, sei lá, vamos pensar ali com uma pessoa lá do Japão. Como que é feito isso? Eu dou aqui e entrego lá? Tem um transporte específico, né? Pra ser feito. É um transporte. Eu já vi uma vez, assim como o transporte de órgãos e tudo mais, às vezes eles usam até recurso da Força Aérea. Né? Pra fazer. Exatamente. Porque é óbvio, né, que geralmente eles ficam falando de sangue, né? Os órgãos também, mas assim, cada um tem um tempo, né, que eles podem ficar fora, mas assim, o sangue principalmente, ele fica numa câmara fria e tal, então assim... É muito rápido, tem né? o deslocamento, exatamente, e tem um controle. Mas é feito, e eu acho que assim, o ponto importante é que, voltando àquela questão dos mitos, né? Quando a gente fala de doação, você não vai chegar lá para doar, assim como é a doação de sangue, e já vão te puncionar. Encosta aí, vem Exatamente. cá. Ou então vão te colocar numa máquina de hemodiálise, como foi o meu caso. Não, muito pelo contrário. Você só vai, de fato, passar para essa segunda fase se achar alguém compatível. E aí você tem que pensar que você está salvando uma vida, né? Muito provavelmente. E aí, assim, que nem eu comentei, tem essas duas formas, né? De doação. Tem a punção, que é um pouco mais incomodativa, né? Vamos dizer, não é tão dolorosa, como dizem, porque tem uma anestesia. Não é nada... traumático, assim como as pessoas... Isso, exatamente. É mais uma questão de, vamos dizer assim, legião... como é que é? Lenda urbana. Lenda urbana, do que perfeito. propriamente dito eu vejo dessa forma. E por já ter passado, eu posso falar com relação à questão da dor. Óbvio que a dor é muito pessoal. Mas assim, tem uma anestesia ali. Óbvio, se fosse fazer... E se tem anestesia é justamente para você não sentir nada. Então você não sente a dor, caso você vá doar por essa forma, né? Que é a punção. E depois fica incômodo, assim, eu acho que não é igual, tá? Mas é como pra pessoa poder mensurar. Sabe quando você toma uma vacina no outro dia você fica com aquele incômodozinho? É incômodo. 2, 3 dias vai passar e assim...
e necessário, né? Eu acho que assim. E aí, mas geralmente eles fazem a coleta via. Eles fazem essa coleta via essa outra forma, que é a férise, sabe? Eu acho que é assim que eles falam, né? Que é uma coleta de sangue. Que também é tranquilo, que nem eu falei. Não, aí não tem dor nenhuma, né? É uma coleta de sangue que você vai fazer caso tenha uma compatibilidade. E aí eles vão passar para quem precisa, né? Deixa eu só te Uhum. fazer uma pergunta. Engraçado, você falou uma coisa que já é uma quebra de mito, né? Eu não sabia que se tratava. Podia se ter uma alternativa para diabetes com relação a Legal. células troncos. E quando a gente fala de medula, a primeira coisa que vem na cabeça é a leucemia. Perfeito. Até que eu acho que é a forma como mais falam na Perfeito. televisão, em É o mais novela, divulgado, é o mais né? divulgado. Vez ou outra a gente fala de uma doença autoimune. Isso já é um quebrar paradigmas, né? Perfeito. Que você sabe que às vezes você, fazendo uma doação, você vai poder estar auxiliando e Em salvando outras alguém de doenças. várias doenças, O inclusive linfoma doenças. também, exatamente. Lá no caso, eu também descobri isso lá, né? Dentro do hospital. Porque zero, não tinha conhecimento de nada disso. De nada, vou fazer uma correção. Na verdade, só da leucemia. E anos antes, meu tio tinha tratado de linfoma e não precisou de doador, não teve que. Ele só com quimioterapia e rádio conseguiu se tratar. Então, assim, eu tinha um conhecimento muito superficial. E geralmente, falando de medula óssea, de doação, é, o que se sabe, o que se tem, né, é mais a questão da leucemia. Não sei por quê, mas assim, lá dentro do hospital eu vi que esse tratamento, e aí até voltando mais um pouquinho para a questão da forma como foi a minha, né? Tinham pessoas lá tratando aí no mesmo protocolo, igual eu participei. Uhum. O meu, falando de diabetes, era pesquisa, mas para lúpus não era, esclerose múltiplos não era. Era de fato porque ela meio que estancava a doença. Na mesma ideia, né? A quimioterapia zera o sistema imunológico e aí as células tronco vêm reconstruindo, né? E então, assim, para essas outras doenças, não vou lembrar todas agora, mas assim, essas doenças autoimunes, elas eram tratamento, é um tratamento. No caso do diabetes, é uma pesquisa, né? Como volto a dizer, não é uma coisa que se tem como recurso já para as pessoas conseguirem Uhum. fazer, mas para a esclerose múltipla, por exemplo, né? Óbvio, eu não sei, depende de disponibilidade e tudo mais, mas são recursos. Eu vejo como um avanço da medicina demais. É interessante isso, né? Quando a gente está ali dentro, a gente vê outras realidades, outras coisas bem difíceis. Esse é um outro ponto. Acho que uma coisa que eu sempre pensei foi que, assim, na minha visão, tá? A diabetes está muito longe de ser a pior doença do mundo, sabe? É uma doença chata. Eu não participei de tudo isso porque eu achava que era o fim do mundo. E ali dentro eu pude ter certeza disso. Porque, volto a dizer, se eu com 17 anos não conhecia nem diabetes, essas outras muito menos. Não tinha informação, né? Talvez nunca tivesse tido interesse também porque não precisei, enfim, né? A imaturidade de uma pessoa de 17 anos, né? Mas isso aí que você está falando é uma coisa até interessante para a gente até ressaltar para quem está ouvindo a gente, né? O esperar precisar para Perfeito, ter informação, né? perfeito. Queira Deus que ninguém precise, Claro, mas assim, a perfeito, gente nunca sabe se um irmão, um amigo, um perfeito. colega, um Todo mundo está filho. suscetível, né? São coisas É. que acontecem, exatamente. E aí, ali dentro, por exemplo, eu via muito disso. O HC de Ribeirão Preto, ele tem muitos casos extremos, vamos dizer assim, de várias doenças, né? E ali eu tava, óbvio, isolado e até acaba blindando um pouco de você ver muita coisa, porque por fato de eu estar isolado. Mas, óbvio, todas as vezes que eu vou lá, a gente vê bastante coisa, aí você vê o quanto que a gente tem que ser grato pela vida que a gente tem de não ter nada, e ao mesmo tempo, o tanto de coisa que existe, assim, quantas famílias, aquelas pessoas até ontem tinham uma vida comum igual nós, e do dia pra noite as coisas mudam, né? Então, assim, ter consciência e informação. Eu confesso que eu não tinha, fui buscar depois, por sorte consegui ainda participar, mas assim, se eu tivesse. Um ponto importante é esse, né? No caso da diabetes. Se eu tivesse informação, eu teria identificado muito antes. Porque eu já estava tendo sede, ia muito no banheiro, enfim, vários sintomas de diabetes. Eu usava óculos até então eu já estava com a visão muito distorcida, o grau já tinha mudado. E
e não tinha associado que isso Podia eram ser sintomas. diabetes. Exatamente. Não tinha me ligado. Coincidentemente, eu tava fazendo um tratamento, eu ia começar um tratamento dermatológico, uma medicação, Rocotan, que era muito forte. E aí eu fiz o exame de sangue. Quando eu fiz o exame de sangue, minha glicemia em jejum tava mais de 200. A dermatologia falou, ó, pode procurar um endócrino. Quando eu fiz o exame específico, foi para 600. Então, assim, aí eu internei para tomar insulina, né? No primeiro momento, só diabetes. E aí, na sequência, eu fui pesquisar sobre, entender mais. Então, assim, a informação, ela salva também. Porque eu poderia ter passado mal, e aí acontece, né, que geralmente tem muitos casos que descobrem assim, de cetoacidose, onde a pessoa desmaia, convulsiona, aí numa convulsão pode bater cabeça, enfim. Tem coisas que se complicam ali pela falta de informação. Pela falta de informação. É. E no caso, assim, na verdade, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Eu queria que você falasse, se eu quiser ir doar, o que eu faço, onde que eu vou, quem eu procuro, e o quanto que é importante, até, inclusive para os motoristas que estão ouvindo a gente, queiram doar também, já que ficam muito na estrada. Legal. O tanto que é importante a gente cuidar da nossa saúde, nas mínimas coisas, porque um dia alguém, ninguém quer, mas se um dia alguém precisar de algo disso, você falou que o pré-requisito para você ser um doador, eu acredito que seja estar com a saúde boa. Perfeito. Então, fizesse essas 2 informações. Legal. Vou começar pela mais simples, que eu acho que é a questão da doação. Então, assim, tem que procurar cada um na sua cidade um hemocentro, né? E falar que quer ser doador de medula óssea. Só um parênteses aqui, que eu acho que cabe. Muito se confunde de medula óssea e medula espinhal. Né? Boa. Medula não tem nada a ver, vamos lá, assim, uma coisa com a outra. Na verdade, a medula espinhal tá na nossa vértebra, e aí ela tem relação com os nervos nossos, né? Então, muitas vezes, a pessoa se acidentou, pegou na medula, no caso é espinhal, e aí às vezes fica tetraplégico, fica sem movimento e tal. Então, essa medula que nós estamos falando é com relação aos nervos, às vértebras. A medula óssea, foi como eu falei, é um tecido dentro dos ossos que a gente tem que ajuda na produção do sangue. Né, uma das principais funções dela é a produção de sangue. Pode dizer, eu não sou médico, tá? Não tô falando com a propriedade, mas de forma bem simplista, assim, bem de leigo. Gente pra gente. Exatamente, de forma bem leiga. É basicamente isso. Então, uma coisa, porque também se confunde. A gente ouve falar muito medula, né? E aí se confunde. Inclusive, desculpa, mas dos mitos das pessoas, e tem tudo a ver com essa confusão, que as pessoas falam, eu não vou fazer pulsão não, senão eu vou ficar sem andar. Tem medo de ficar sem andar porque acha que é da coluna vertebral. Não é da coluna. Geralmente, o fêmur, que é o maior osso, eles fazem a punção do fêmur, deduzo eu, porque ali vai ter mais fácil de pegar, de puncionar. Mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. É do osso que eles pegam, né? E aí tende a ser do fêmur, mas também não tem esse risco, enfim, não. Muito se fala, é importante deixar claro que não tem isso. Ótimo. E aí, voltando para a questão da doação, é importante falar que quer ser doador de medula, e aí lá eles vão fazer um cadastro, né? E nesse cadastro, eles vão coletar um pouco de sangue, e não é nada, é uma coleta de sangue pequena, só uma amostragem, para eles pegarem todas as informações e o banco deles de informação, o banco de dados deles, vão ver lá se tem alguma compatibilidade. E aí é interessante que é de 18 a 35 você... a partir de 18, se não me engano, você pode doar. Só que seu cadastro fica até os 60 anos lá para a doação. E aí essa pesquisa é feita automaticamente. E aí, caso tenha alguma compatibilidade, eles vão entrar em contato com você para você ser doador. E aí é importante que você, pensando nos motoristas, programe uns dias para estar ali fazendo essa coleta e tudo mais, né? Mas de maneira geral é para ser tranquilo, porque você se dispõe a ser doador, mas não necessariamente você vai chegar doando, muito pelo contrário, né? É diferente da doação de sangue, onde você chega faz o cadastro e já doa o sangue, né? Não, ali você vai fazer uma pequena coleta para cadastrar no banco, e aí se eventualmente ao longo da vida tiver a necessidade, tiver alguém compatível, você vai fazer essa doação, e tende a ser, hoje, mais dessa forma que eu falei. Pela bolsa, né? Exatamente, é uma coleta de sangue. O outro ponto que você tinha comentado, com relação da importância, né? Eu acho que essa questão de se manter com a saúde em dia, eu vejo de 2 formas. Primeiro, a gente
nunca sabe se o outro próximo, né? Porque a gente pensa sempre num familiar, ou mesmo um amigo, pessoas que a gente ama, vai precisar e a gente pode ajudar, e pode salvar, né? Eu acho que isso daí todo mundo gostaria, ninguém gostaria de estar nessa posição, mas gostaria de salvar alguém se pudesse, né? E aí, às vezes, se a gente for pensar que você vai deixar de ajudar alguém que você ama por uma questão de uma falta de autocuidado, né? E eu tô falando de questão de saúde. Acho que vai ter um peso muito grande, né? Assim como, se a gente se colocar na situação de vítima, em que eu posso precisar amanhã, eu penso muito dessa forma, né? Enquanto a vida tá acontecendo, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que, então, assim, vamos pensar em excessos, né? Então, eu tô tendo os excessos aqui, mas eu não tô precisando. Mas se por algum motivo eu me debilito, um órgão começa a precisar do outro. Então, né, não tô falando em tom de julgamento, mas se eu bebo em excesso, fumo, ou faço uso de medicação de forma excessiva, enfim, qualquer coisa que vai prejudicar a saúde como um todo, na hora que você tá debilitado por um motivo, os outros órgãos tendem a ajudar. E aí quando, por exemplo, eu já tenho uma debilidade no pâncreas, né? Então eu tento ser o mais saudável possível, né? Porque se eu tiver amanhã depois um problema no fígado, aí já é o fígado, o pâncreas, aí já vai sobrecarregando outros órgãos. A gente sabe que o corpo humano, ele trabalha como um sistema, né? Então se tem alguma pecinha ali que... E isso tende a ser natural com as pessoas. Ao longo da vida a gente vai ter algumas falhas, né? Tem vida útil, eu diria, né? Então, assim, é importante a gente estar bem saudável para a gente prolongar. Então, não só ajudar o outro, como a gente também não sabe o que pode acontecer com a gente. Então, é muito mais pensando a médio e longo prazo do que de forma imediatista, né? Não, tá tudo bem, então... Se a pessoa está vivendo nos excessos, mas amanhã depois ela pode precisar ajudar alguém e não conseguir, porque não está ali dentro do perfil que poderia, ou então ela pode precisar mesmo, né, se acalmar e aí sobrecarregar. Então, acho que é importante a gente falar que se hoje a gente não tem uma necessidade, né, não, tô bem, tô com saúde, né, tá inteiro, física, é legal a gente pensar a médio e longo prazo, porque isso tende a ser necessário, eu diria, né? E assim, para a gente encerrar, deixar a gente seguir falando, que é um tema que vai longe. Mas o que essas pessoas acharam? Porque vocês tiveram contatos dentro do hospital, né? Com certeza. Quando a gente vê cenas de filmes assim das pessoas fazendo quimioterapia e tem aquele momento, não sei como é que interação. Tá? De interação. Aí pergunta-se assim, tá, o que você tem? Tenho isso. Como que você veio parar aqui? Quando você falava que você escolheu passar por aquilo? Qual era a reação das pessoas? Não, com certeza. Ó, as pessoas eram discretas, tá? Ninguém se fuzilou com os olhos. Exatamente, não. As pessoas eram discretas. Mas é algo que, como é que eu posso dizer? Gerava uma curiosidade, né? Um espanto, assim, que eu falei, as pessoas não iam demonstrar, você é doido, né? Você tá doido? Poderia até pensar, eu acho que até pensavam, né? Eu dava tudo pra não estar aqui, óbvio, não descredibilizo, eu acho que é bem esse o pensamento, ninguém quer estar dentro do hospital por motivo nenhum, né? Uhum. Mas eu acho que esse foi o principal motivo, assim, de troca ali e de conseguir, assim, óbvio, né, que à medida do possível, que nem eu falei, eu não sou médico nem nada, mas essas trocas também eu acho que davam um ânimo. Um ânimo, eu dava uma sobrevida ali, era legal. A gente tinha poucos, porque como todo mundo tava meio isolado, não podia ter muito contato, ainda que todos ali isolados não tem tanto risco como quem vem de fora. Mas era evitado. Então, mas a gente ficava sabendo um do outro, sabe? Até quando tinha alta, porque eu fiquei um período, né? Mas eu acho que assim, todos achavam o cara meio doido, assim. Só não falavam. Bom, e é uma pergunta um pouco, talvez, que mexe, assim, com a sensibilidade, né? Mas você é pai, certo? Sim. Infelizmente, lá, naquele momento, você viu bastante criança, né? Sim. O que você observou ali? Talvez, assim, naquele momento, por ter essa diferença de ter sido uma escolha, por mais que assim, ambos estavam debilitados e tudo mais, você tinha uma consciência, talvez, ali, diferente das outras pessoas que estavam ali por obrigação, vamos dizer, entre aspas, do destino. Com né? certeza. E você, apesar de você também ser adolescente, estava ali muito próximo né, já mais para o lado adulto, mas você viu um monte de criança, pais e aquelas coisas.
que isso te trouxe para a vida? Porque o que eu quero dizer? Quando você teve lá aquele momento que você quase se arrependeu, né, que você ficou com medo, que eu acho que quem passa por uma experiência dessa, depois eu até falo para você da comparação que eu vejo, mas passa um filme, então você vê todas aquelas pessoas que estavam ali por uma, assim, né, necessidade, não tinha como, e o medo da morte, o medo de tudo, e aí você sai melhor, vitorioso, passou pelo processo. Muitas pessoas, às vezes, não conseguem, muitas pessoas conseguem. Perfeito. O que isso mudou, deu reset no seu corpo, mas na sua cabeça? Perfeito. O que você falaria para as pessoas, você que viu essas pessoas que necessitavam de um transplante, o que você deixaria para elas de mensagem, assim, para estimular que se voluntariem para ser uma possível doadora? Muito bom. Você tocou num ponto que eu acho que hoje, depois que eu fiquei pai, eu fico muito mais sensível a essa questão de criança, né? E lá no HC tem até uma parte específica do HC Criança, e eu lembro muito bem, isso me marcou muito, que no dia que eu tive alta, eu saí do hospital, logo na saída do hospital, tem uma lojinha do HC Criança para você comprar blusa, souvenirs, para ajudar, né, no tratamento. E eu falei, nossa, eu quero ajudar, né? Porque é muito difícil, assim, eu falo por mim, né? Hoje eu tenho uma sensibilidade muito maior, acho que quando a gente está numa situação, quando é pai, né? Muda esse nível, mas quando fala de criança, é difícil, né? Não vamos entrar no mérito dos porquês acontecem, mas eu acho que a sensação que eu fiquei, que nem você falou, deu um reset na vida, assim, então, na forma de olhar para a vida. Eu comentei da árvore, mas eu cheguei a rezar para poder ver uma árvore de volta. E aí depois a vida vai passando, a gente vai caindo naquela coisa do dia a dia, aí eu tenho que parar e lembrar, falar, não, eu pedi para ver uma árvore de volta. Entendeu? Então, são coisas muito pequenas. Quando a gente olha do dia a dia, que às vezes a gente se estressa, fica nervoso e fala, cara, quando você tem um problema, e aí você para pensar nas pessoas que estão ali dentro, e que nem você falou muito bem, eu, graças a Deus, saí vitorioso. Eu vejo como uma vitória tudo que eu vivenciei. Mas tem muitas pessoas que não saem nem de lá. E aí, isso é muito triste, assim, doloroso. Você vê a família acompanhando, você vê que poderia ser diferente se tivesse uma doação. Então, assim, é nesse ponto que eu queria comentar, né? Que é muito simples. Não tô amenizando, não. É muito simples a gente poder salvar vidas e até, nesse sentido, né? E até trazer pessoas, deixar pessoas mais felizes. Porque se a gente colocar, né, um pouquinho de empatia, se a gente colocar na situação de qualquer uma daquelas famílias, porque eu não tô falando de uma pessoa só que tá doente, eu falo da família como um todo mundo só, que daria tudo para achar um doador compatível. E aí a gente pensar que pode ter um doador compatível, que na verdade só não foi lá no HC, exatamente, se declarar como doador, deixar lá disponível, né? Por exemplo, eu posso, não é meu caso, mas assim, eu poderia ser compatível se eu não estivesse no banco e nem tá sabendo. E tem alguém falecendo ou alguém precisando, sofrendo, uma família toda, e só pelo fato de eu parar no hemocentro, né? Perder ali meia hora, né? Coisa rápida, de fazer uma doação para ficar no banco de dados. Então, acho que o gesto é muito pequeno para uma ação tão grande. Exatamente. Eu acho que é uma atitude muito grande, muito nobre e pouco, sabe? A gente fala muitas vezes, mas é muito pouco para fazer pessoas muito felizes, né? E pode ser que não precise, mas pelo menos você sabe que a sua parte você fez, você está ali à disposição, né? Então, se um dia alguém precisar, porque essa questão da compatibilidade, muitas vezes a própria família não tem, e um terceiro vai ter, né? Enfim, questão genética e tal. Então, se eu pudesse falar assim, eu acho que, em resumo, seria uma atitude pequena para uma ação muito grande, assim, sabe? Fica o convite, né, para as pessoas fazerem, buscarem, né, a doação de sangue hoje em dia tradicional já é uma coisa que ainda é cercada de crenças e mitos, né? Infelizmente. Lógico, a gente respeita a crença religiosa de todo mundo, mas assim, aqueles que não tem nenhum impeditivo nisso, por que não? Exato. Né? Se for por receio, né? Medo, alguma coisa assim, acho que informação, exatamente, né? Informação ela salva, eu falo isso, exatamente. Nossa, entendeu? A gente ficava aqui, ó. Muito bom. Conversando muito.
Mais algum recado que você queira passar pro pessoal? Eu acho que era mais isso, é compartilhar a experiência. Eu espero que tenha ajudado, servido em alguma coisa, pelo menos uma informação diferente, né? Porque foi uma experiência atípica para mim, que fez eu mudar minha visão de vida, mas eu acho que se todo mundo puder usar essa informação, né, para conseguir fazer uma coisa diferente, eu falo, seja doação de sangue ou até de medula, que se for ver é mais simples, porque é só uma coleta de dados ali para você ficar num banco de dados, né? A de sangue você fica ali coletando uma quantidade maior de sangue, mas a de medula é mais levar a informação, ó, tô disponível, né, coleta o sangue ali para o exame e fica ali à disposição. Eu acho que se a gente se puder fazer isso, já valeu. Não tem preço, né, salvar uma vida. Não tem preço. Isso aí, gente. Bom, galera, estamos chegando ao final do nosso episódio. Humberto, muito obrigada. Ajudou bastante, tirou muitas dúvidas minhas, inclusive. A todos que estão me escutando aí, que possam pensar, refletir, né, sobre esse assunto. A gente tem que começar a ver as pequenas coisas, inclusive nas nossas ações mesmo, o que a gente pode fazer em prol da sociedade, das pessoas. Hoje em dia, muito se atende assim, uma conduta até muito egoísta, muito rápida, tudo muito assim, e a gente não para pensar. Então, uma coisa que você pode fazer aí para ajudar é compartilhar essas informações. Compartilhar informações também salva vidas, né? Então, assim, leve informação, leve instrução para os seus amigos, para a sua família, para o seu bairro e para os seus colegas. Abre um pouco a cabeça contra qualquer tipo de preconceito que existe sobre doenças, né? Busque informações, leia. Hoje a gente tem tanto podcast, textos, internet. Isso aí, procura informações sérias, procura uma rede de saúde, que com certeza muitas vidas serão salvas com isso, com a informação correta, com a orientação e com atitudes nobres que nem Humberto falou, é pouco perto da grandiosidade do ato. Então, a todos vocês, muito obrigada e até o próximo episódio.